Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. No JC de hoje vamos falar sobre as medidas trabalhadas agora no pós-enchente para que a capital possa voltar a atrair visitantes de outros locais, e para isso a nossa convidada é a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Evangelista Tavares. Secretária, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara, muito obrigado pela presença, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, sempre bom falar um pouquinho, sobre o turismo, principalmente nesse momento de retomada. Tudo ótimo. Perfeito. Secretária, passados 4 meses aí, da enchente, dessa tragédia que se assolou sobre o estado, qual o tamanho, do prejuízo, o que se coletou de informações em termos de impacto, dessa enchente para a capital, do ponto de vista econômico para a cidade? A enchente foi bem significativa, A gente teve 45 mil empresas em Porto Alegre que foram atingidas pela mancha de inundação, ou seja, que foram de alguma forma, estavam na área de alagamento. Isso representa cerca de 17% das empresas da cidade. Mas como ficou muito concentrado numa região do centro histórico e do próprio 4º distrito, tem uma grande concentração de algumas atividades específicas, como restaurantes. A gente teve 13 mil restaurantes, bares, enfim, atividades do ramo de alimentação que foram afetadas pela inundação, Então isso é uma representação bastante grande, cerca de 25 a 30% dos restaurantes da cidade. Então, o setor de turismo acaba sofrendo muito dano estrutural, que é essa questão da mancha de inundação, e tem o segundo dano, que é a questão da diminuição do fluxo turístico e do fluxo do próprio porto-alegrense de circular e de consumir. A gente tem o aeroporto, que vai voltar à retomada total e plena em dezembro, com uma retomada parcial em outubro. Só que os voos hoje que voam pela base aérea de Canoas ou pelos outros aeroportos do Rio Grande do Sul, eles atendem só 14% da demanda que a gente tinha antes das enchentes. Então, a gente assim considera, olha, a gente tinha 160 voos por dia no Salgado Filho. Hoje a gente tem 7 na base aérea de Canoas, mais alguns em Caxias, alguns de Jaguaruna, enfim. Então, realmente, o setor de turismo e o setor de serviço, de atração de investimento da cidade, sofre, porque o dinheiro não está chegando, porque o dinheiro chega geralmente de aeroporto, O investidor, o turista que fica mais tempo, que está disposto a gastar mais, ele chega de aeroporto. Tem esses dois fatores, secretária, que a senhora coloca aqui, em termos de logística mesmo, que é a chegada dos visitantes, e um dos itens, dos fatores de atração, que é a gastronomia também da capital, Isso muito afetado, então o impacto é muito grande nesse sentido, Sim, o impacto foi bem grande nesse sentido. A gente já tem uma recuperação econômica, Então a gente teve a Agas, que é uma feira tradicional do setor supermercadista agora em agosto. Tivemos a Expo Inter também, que deu 80% de ocupação da hotelaria, que é um bom número, considerando todos esses empecilhos que eu já falei. Mas a gente está tendo uma retomada também do próprio Porto Alegrense de circular e voltar a consumir, Então, maio e junho foram meses atípicos, a partir de julho a gente tem uma retomada. Mas, sem dúvida, a retomada total da cidade será com o aeroporto. Porque volta o comércio de cargas também, transporte de cargas, que é importante, facilita toda a questão da cadeia, do fluxo logístico, tem os próprios visitantes. Enfim, a gente tem em Porto Alegre, 20% do turismo é um turismo de saúde. Sim. Então tem muita gente que vem até do Mercosul para se tratar em Porto Alegre. Essa pessoa não vem de carro se ela já está com uma condição de saúde prejudicada. Enfim, então a gente tem ainda alguns gargalos, que dependem da retomada do aeroporto. Lembrando que tem um estudo da McKinsey que diz que o prejuízo do aeroporto estar fechado até dezembro para o estado do Rio Grande do Sul é de 3 bilhões de reais. Nossa. Grande parte dessa perda de movimentação econômica em Porto Alegre mesmo. É a circulação porque da economia. O próprio aeroporto tem 4 mil empregos. Então tem uma mão de obra muito grande ali também. Secretária, dentro desse esforço para tentativa de recuperação, amenizar as perdas, o que tem sido feito para tentar, de alguma forma, incentivar o comércio, enfim, fazer com que os estabelecimentos possam se reerguer, a manutenção dos empregos? O que tem sido feito? Qual o principal desafio nesse momento para que se possa avançar ainda mais em políticas públicas? A gente trabalhou primeiro, o primeiro passo foi mapear qual era o impacto das enchentes na cidade. Então, entender qual foram as empresas que foram atingidas, qual foi o ramo, qual o número.
Então, a gente tem acesso a 45 mil empresas, cerca de 13 mil no ramo de gastronomia, alimentação. Outro KNAI, né, outra atividade que foi bastante atingida foi comércio varejista, principalmente de roupa, porque também é situada no centro histórico, grande parte dessas atividades. Então, esse foi o nosso primeiro momento. O segundo momento foi entender como a gente podia facilitar a vida desse empreendedor para ele voltar mais rápido. Então, a Prefeitura propôs, aqui com o apoio da Câmara de Vereadores, a isenção do IPTU até o final do ano para as empresas e para as residências que foram atingidas pela mancha, né, que foram inundadas. A gente está trabalhando também, junto com o próprio SEBRAE, que tem um programa de crédito a fundo perdido para a recuperação dessas economias. A gente trabalhou em parceria com eles. Temos feito pressão no governo federal, inclusive estava em Brasília na semana passada, pleiteando uma facilitação do acesso ao crédito, porque dessas 45 mil empresas que foram atingidas pela mancha de inundação, a gente sabe que só 4 mil conseguiram o Pronamp em Porto Alegre. Então, é menos de 10% que conseguiram esse acesso a crédito. Então, estamos pleiteando junto ao governo federal a revisão desses critérios para facilitar. Uma facilitação. Isso, porque é algo essencial, né? Esses empreendedores eles precisam de um acesso a crédito facilitado para conseguir a retomada. Solicitamos também, pressionamos o governo federal, mas não tem nenhuma movimentação nesse sentido de estender a suspensão dos contratos de trabalho no molde que foi feito na pandemia, porque nesse momento o governo federal ele deu apenas 2 parcelas de salário, o que é pouco, porque tem empresas que não voltaram a operar até agora. Então a gente sabe, o próprio aeroporto volta em dezembro, são 4 mil empregos. A gente tem empresas ali do Quarto Distrito que eu sei que voltam em outubro, então elas não conseguem pagar a folha, né, de funcionários sem estar, gerando receita, né, sem estarem abertas. Então, esse foi outro pleito do que a gente fez ao governo federal. E também trabalhamos campanhas de incentivo ao comércio local, né? Então, a gente tem um portal de turismo, o nosso portal de turismo é o Destino Poa. Ali a gente está com várias ações de fomento à economia da cidade, de fomento à gastronomia da cidade. Temos trabalhado nesse sentido. Estamos presentes também nas maiores feiras do Brasil e da América Latina, tentando atrair esse turista, porque a gente tem 2 problemas, eu sempre digo. A gente tem um problema de quem que acha que a situação do Rio Grande do Sul está resolvida, que o dinheiro já chegou e que está todo mundo funcionando. E tem o problema de quem acha que aqui é terra arrasada e não vale vir para cá tão cedo. Então, a gente precisa enfrentar esse problema também, participando das feiras, fazendo toda essa questão de promoção turística para o Brasil inteiro. Porque quando o aeroporto voltar, a gente terá plenas condições de receber esse turista. Hoje já temos, né, com os voos limitados, mas já estamos com condições de receber o turista, mas com o aeroporto estaremos em plenas condições de receber. E esse turista precisa ficar confiante que ele pode vir a Porto Alegre. É isso que eu queria colocar para a senhora do ponto de vista, assim, né, como é que está sendo, entre aspas, né, vender a capital, né, para outros estados, né? A gente teve, como a senhora frisou, a Expo Inter agora há pouco, né, com a participação muito boa, né, em termos de comercialização, de vendas, de pessoas de outros estados vindo para cá, para o Rio Grande do Sul, especialmente para a região metropolitana. E nesse sentido, como é que está sendo, né? Como é que está sendo essa receptividade, né, das pessoas? Porque isso é importante também, esse esclarecimento, né, de dizer que, bom, a gente ainda está com um pouco de dificuldade, mas em seguida vamos retomar as atividades a pleno vapor aí, né? Isso, e por isso, né, Cleiton, que é tão importante que a gente traga eventos. Porque os eventos, eles são o motivo das pessoas virem ao nosso estado. Daqui a pouco tem o South Summit também, Tem o South né? Summit, tem agora, no final do mês, a Maratona de Porto Alegre, que é um evento bem tradicional, que traz bastante público também do Brasil inteiro. Então, a gente tem trabalhado nessa questão dos eventos, porque eles são um motivo para as pessoas virem à nossa cidade. E a gente tem trabalhado isso, tanto dentro do portal do Destino Poa, que é as nossas plataformas digitais, dentro das feiras, também com os próprios operadores de turismo, né? A gente participou no início do ano da convenção da CVC. A CVC hoje é a maior operadora do Brasil, né? Coloca quase 1 milhão de pessoas ano em Gramado. Então, a gente, no início do ano, recebeu, junto com Gramado, a convenção da CVC no Rio Grande do Sul. Então, fizemos 2 dias no embarcadeiro para que esses agentes de viagem, 4 mil agentes de viagem da CVC, conhecessem Porto Alegre e depois eles continuaram em Gramado. Então, a gente tem retomado essas parcerias para que a gente consiga realmente continuar com a força de venda do destino Porto Alegre. Até porque também, né, secretário, o ramo da hotelaria também foi muito afetado, né? Então, está precisando desse retorno, da chegada das pessoas aqui, né, para manter essa atividade, os serviços plenos, né?
Sem dúvida. E a hotelaria também, como grande parte é situada no centro histórico, também teve, no centro histórico e perto do aeroporto, né? A gente tem vários hotéis ali perto do aeroporto. Também tiveram algum abalo de estrutura física. Tem vários hotéis que ainda nem retomaram a funcionar. Então, eu digo que é uma perda dupla, né? A perda de estrutura, que vai precisar de uma reforma, de uma recomposição, e a perda realmente de receita, porque não tem o fluxo. Secretária, em outubro, né, então temos essa perspectiva aí de volta do aeroporto, né, isso é realmente um alento, né, embora não nas suas condições plenas, né, de funcionamento 100%, mas é uma boa notícia dentro do contexto que tínhamos lá no início, né, quando tínhamos essa perspectiva de que só em dezembro o aeroporto abriria de alguma forma, né. O aeroporto volta de forma parcial dia 21 de outubro, né? Então temos aí cerca de 40 dias para retomada e, né, volta com os voos nacionais, os voos internacionais também a partir de dezembro. É uma retomada, né? Eu acho que a cidade vai precisar de um tempo para retomar os números de 2023. 2023 foi o melhor ano de hotelaria. Foi os anos, assim, de todos os recordes no turismo, na movimentação de turista na capital. E a gente vai precisar tanto desse trabalho de promoção turística, que as pessoas venham a Porto Alegre e ao Rio Grande do Sul, porque também não é só Porto Alegre que está sofrendo. A própria Serra, Gramado, também tem uma diminuição importante no turista. Às vezes nem pela questão do aeroporto, porque o aeroporto é o segundo passo, né? Eu quero ir para o destino, eu vou olhar as passagens. Mas as pessoas têm medo de vir para cá porque acham que aqui está tudo destruído. Então, a gente precisa primeiro voltar aquele trabalho de convencimento do quão atrativa é a nossa cidade e o nosso estado. De que podem vir com segurança, né? Exato. Secretário, tem uma outra questão, né, que tem impactado também, especialmente o centro histórico ali, né, mais precisamente também o mercado público, que é a falta do trem, né, chegando até a estação Mercado. Como é que isso tem sido trabalhado também nesse sentido, né, para amenizar essa questão? E o trem vai voltar agora, tem essa perspectiva dia 20 de setembro até a estação Farrapos, né? É uma boa notícia, evidentemente, mas final do ano só, né? Os trens chegando aqui nas últimas 3 estações de Porto Alegre, incluindo a Mercado aqui. Esse é um grande problema para a cidade de Porto Alegre, né? A nossa secretaria, ela fica no Instituto Caldeira, então é abastecida pelo Transurb no terminal ali, Farrapos, e é um problema porque as pessoas não conseguem circular. Então o próprio Caldeira também sente isso, né? A gente não está conseguindo voltar à tona, apesar de a obra estar bem avançada, porque as pessoas não conseguem acessar. E no centro histórico é um problema ainda mais relevante, porque cerca de 30% do movimento do centro histórico ele é referente ao Transurb. Então, para os próprios mercadeiros do mercado público, o comércio do centro histórico sente muito a falta do Transurb, mas essa é uma demanda federal. O prefeito Melo tem pressionado o governo federal para agilizar a questão do Transurb e, infelizmente, não estamos conseguindo sucesso e isso prejudica muito a economia da cidade. Secretário, para a gente encaminhar aqui o final da nossa entrevista também, né, peço para a senhora uma perspectiva, né, um olhar agora em direção ao final do ano, né, em termos de todo esse contexto que a gente passou, do que vem pela frente aí, mais especialmente volta do aeroporto. Em termos, temos datas importantes daqui para o final do ano, né, em especial Natal, né, então o comércio se movimentando de alguma forma de maneira mais intensa, né? Como é que dá para se prever? Evidentemente não chegaremos a números como os de 2023, por tudo isso que já colocamos aqui pela tragédia, mas como é que se desenha esse final de ano do ponto de vista econômico para Porto Alegre? A gente acredita que agora, né, o último trimestre de 2024 vai ser um trimestre positivo, porque a gente também parte de uma base baixa, que foi o ano de 24, por tudo que a gente já comentou aqui, mas com o estabelecimento do aeroporto, com também a confiança do turista de voltar ao estado, voltar à cidade, a gente tem, como eu disse, esses grandes eventos. A própria maratona, o próprio acampamento Farroupilha que começa agora no dia 7, também é um evento cultural importante para a cidade. A gente também não pode esquecer que 63% do fluxo turístico de Porto Alegre, ele é do interior do estado. Ele vem de forma rodoviária, ele fica menos tempo, ele gasta menos, mas ele vem. Então, o próprio acampamento Farroupilha, sem dúvida, é um evento que chama esse público do interior do estado para a capital, a Feira do Livro, enfim. Então, a gente tem alguns eventos no calendário até o final do ano que devem movimentar esse turismo mais regional, mas que também é muito válido, também ajuda e movimenta a cidade. Muito bem. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Evangelista Tavares. Secretário, antes de me despedir da senhora aqui,
Um recado final aqui para os nossos telespectadores. Foi um prazer participar, então eu deixo para que todos os nossos porto-alegrenses e todos os nossos telespectadores, eles sigam o Destino Poa, que é a nossa plataforma oficial de turismo da cidade de Porto Alegre. Ali tem todas as dicas, a gente faz a cobertura dos eventos que participamos, enfim. E que, falem bem da cidade, convençam os seus amigos que não moram aqui, ou até os que moram aqui, que circulem e que consomem a cidade. A cidade precisa disso e temos plena condição já de receber os turistas e os cidadãos da cidade. Muito bem, secretária, muito obrigado. Bom trabalho para a senhora e para toda a sua equipe. Muito obrigada. Muito bem, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!